Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje ela faz parte de uma série com 5 aulas, onde nós estamos falando sobre o tema Terapia Floral, o poder transmutador das flores nas nossas emoções. Então, na aula de hoje, a aula número 2, nós vamos falar da importância de nós usarmos a terapia floral como um grande aliado para transmutar as nossas emoções negativas. Para o Dr. Eduard Bach, que foi o pioneiro no sistema de terapia floral, ele costumava falar que as emoções são o carro-chefe da nossa saúde. Então, se nós tivermos as nossas emoções em harmonia, as nossas emoções tranquilas e tivermos assim um estado de paz emocional, como ele costumava falar, a nossa saúde física, ela consegue se manter dentro de um ritmo e dentro de um padrão harmonioso. Para ele, toda e qualquer emoção negativa era exatamente o que desencadeava, depois de um certo tempo, uma doença no corpo físico, porque a emoção negativa ela acabava sendo cristalizada em alguma parte do corpo físico da pessoa, originando uma enfermidade. Então, nas pesquisas que ele fez e também nos tratamentos que ele fez, porque ele também foi um médico, ele observou que pessoas que tinham emoções mais ligadas à esperança, à alegria, à coragem, eram pessoas que conseguiam se recuperar melhor das enfermidades do corpo físico. E por outro lado, aquelas pessoas que eram mais tristes, deprimidas, sem esperança, ou que tinham medo, elas tinham muita dificuldade de se recuperarem de alguma enfermidade e muitas vezes nem conseguiam se recuperar. Então ele percebeu que existe uma diferença entre a pessoa que se cura e a pessoa que não consegue se curar. E essa diferença ele percebeu na maneira como a pessoa reage emocionalmente frente às situações. Então a terapia floral, como já foi falado na aula passada, é uma terapia que já é reconhecida há muitos anos pela Organização Mundial da Saúde. Comprovadamente, ela atua de forma muito benéfica, muito positiva nas nossas emoções e nos nossos padrões mentais equivocados. Porque quando nós temos nossas emoções conflitantes e o nosso mental equivocado, ou preso em algum dogma, algum paradigma, alguma crença negativa, isso acaba interferindo na nossa saúde de um modo geral e acaba cristalizando esse padrão energético estagnado e acaba trazendo doenças físicas. Para o Dr. Bach, a cura das doenças, elas devem ser levadas em conta, em primeiro lugar, com a cura das emoções. Uma pessoa que está emocionalmente equilibrada, com as emoções apaziguadas e tranquila, o próprio organismo, o próprio corpo físico consegue se regenerar de uma forma mais eficiente e mais rápida. Então, em todo o período em que ele observou, em que ele tratou dos pacientes, quando ele ainda atuava como um médico tradicional, ele percebeu que as emoções tinham um papel importantíssimo e ele resolveu pesquisar e se aprofundar nesse mistério das emoções. O que é que fazia uma pessoa curar e outra não, sendo que ambas recebiam o mesmo tratamento, a mesma condição farmacológica, e uma sarava e outra não. Então ele foi pesquisar e ele descobriu que existem alguns estados emocionais que são gatilhos para o surgimento de enfermidades. E ele listou essas emoções que são consideradas como gatilhos, que se nós não tomarmos cuidado
e ficarmos com essas emoções por um período prolongado, certamente desenvolveremos alguma enfermidade. Então, para ele, para o Dr. Eduard Bach, as doenças, elas são originárias de certos defeitos que nós costumamos alimentar. Então, por exemplo, para ele, o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade e a ambição eram como que emoções venenosas. E ele percebeu que todos os pacientes que ele tratou, que apresentavam de alguma forma alguma dessas emoções, eram pessoas que não conseguiam sucesso na sua recuperação da sua enfermidade física. Porque o físico, ele apenas reflete o seu estado interior, o seu estado emocional, o seu estado mental. E ele também percebeu que esses defeitos que nós falamos agora, todos eles têm uma única causa, uma única origem. E essa origem é exatamente a nossa negação da nossa verdadeira essência. É acreditar que nós somos separados do divino. Essa é a crença equivocada que desencadeia essas emoções negativas, que ele chamou de gatilhos emocionais, e que vão fazer com que nós tenhamos a somatização desse padrão no nosso corpo físico, a ponto de cristalizar no físico uma enfermidade. Os lugares aonde a enfermidade aparece pode variar de uma pessoa para outra, mas o padrão de pensamento e sentimento é sempre o mesmo. Então, uma pessoa que tem rancor, por exemplo, né, ódio, ela pode desenvolver uma enfermidade numa região do corpo que é mais fragilizado para ela do que para outra pessoa. Porém, ambas as pessoas podem adoecer devido a essa emoção, porém em partes do corpo diferentes. Então, para o Dr. Eduard Bach, ele dizia que quando a pessoa vai buscar uma ajuda e é observado apenas a parte do corpo que está enferma, a cura verdadeira não ocorre. Porque muitas vezes você vai curar apenas uma parte do corpo, apenas um órgão ou apenas uma região do corpo, sem levar em conta a causa, né, a emoção que desencadeou aquela enfermidade. Então isso já é uma questão que nós podemos observar, né? Nós precisamos olhar para nós mesmos como um todo. Então, se nós temos, por exemplo, um problema no nosso pé, não vamos apenas tratar o pé. Vamos tentar entender qual foi a emoção, qual foi o pensamento que fez com que fosse cristalizado isso no pé, que, nesse exemplo que eu estou dando, pode ser a parte mais fragilizada do corpo daquela determinada pessoa. Uma pessoa pode ter fragilidade nos pés, outra pode ter fragilidade nos ombros, outra no joelho, só que todas podem ser enfermidades que foram desencadeadas por uma mesma emoção negativa. Então, quando nós vamos nos observar, a melhor maneira de nós nos observarmos, antes que acabe somatizando alguma enfermidade no nosso corpo físico, é perceber se nós temos alguma dessas emoções, essas emoções gatilho, que acabam desencadeando enfermidades, conflitos e desarmonias. Então veja, uma emoção negativa, ela altera a nossa circulação sanguínea, ela altera a nossa pressão arterial, ela altera a produção dos hormônios pelas nossas glândulas, ela altera muitas coisas, altera nosso sistema digestivo, nosso sistema respiratório. Então, vários sistemas do nosso corpo, eles acabam sendo impactados por conta de uma emoção negativa, por conta de algum pensamento também negativo.
Então o Dr. Bach, ele falava assim, que a cura de uma parte do corpo, ela não deve ser levada como um objetivo final. Nós temos que olhar a pessoa, né, o paciente, como um todo e verificar qual é o mecanismo que essa pessoa adquiriu, qual foi a maneira, como que ela reage diante das circunstâncias da vida que acabaram levando ela a desenvolver determinada enfermidade. E tem também uma questão muito interessante que um grande filósofo costumava dizer o seguinte: o grande erro dos nossos dias consiste no tratamento apenas do corpo físico, esquecendo-se do lado espiritual. Essa frase, quem disse foi o filósofo Platão. Então, Platão já tinha a nítida ideia de que nós temos um corpo físico, porém nós somos um ser espiritual. Na verdade, nós somos um ser espiritual, nós somos luz vivendo num corpo biológico, num corpo planetário, num corpo físico. Então, tudo aquilo que acontece nesse nosso corpo físico é reflexo do nosso estado emocional, mental e espiritual. Então, quando nós entendemos isso, nós até colaboramos com a nossa saúde de um modo geral. E uma outra coisa também muito interessante é que a terapia floral, ela é muito útil quando nós estamos fazendo algum tratamento de saúde, porque ela também ajuda a descristalizar aquelas emoções que estão dificultando a cura. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa esteja fazendo um tratamento já de saúde, convencional. Se essa pessoa tomar conhecimento da terapia floral, tomar conhecimento dos mecanismos de atuação dos florais, ela pode ter o seu tratamento até bastante otimizado, fazendo uso paralelo das essências florais. Porque as essências florais, muitas vezes, vão trabalhar aquele mecanismo emocional ou mental que está dificultando ou está deixando o tratamento mais lento. Então, a terapia floral, ela é uma terapia que pode ser usada como preventivo, como coadjuvante e também como um suporte para quando o tratamento for terminado. E isso é muito interessante, porque nós conseguimos manter a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental de uma forma bastante equilibrada, e com isso nosso corpo físico responde de uma forma mais correta, mais livre para poder se auto-regenerar. O Dr. Bach, ele deixou, além das 38 essências que ele conseguiu sintonizar, ele fez um composto formado por 5 flores, que ele deu o nome de Rescue Remedy. Rescue Remedy é um composto de 5 flores que ele sintonizou, que tem por objetivo um resgate rápido de choques emocionais, de traumas, de notícias ruins que a pessoa pode receber e que acaba desestabilizando de uma forma muito aguda as suas emoções e trazendo algum choque físico na pessoa com relação a uma má notícia ou alguma situação de susto que ela possa passar. Então, esse medicamento, esse composto, na verdade, floral, chamado Rescue Remedy, ele é muito útil, ele é muito importante e nós podemos utilizar ele das mais diversas formas. Por exemplo, a pessoa que precisa ir ao dentista, a pessoa tem medo de ir ao dentista ou fica ansiosa, ela pode tomar o floral Rescue Remedy
alguns dias antes de ir à sua consulta, ela já vai estar harmonizada nas suas emoções, vai poder passar pelo procedimento de uma forma tranquila, sem ficar ansiosa, sem ficar com medo, né? Sem descarregar na corrente sanguínea altas doses de hormônio de cortisona. Então isso ajuda muito a manter o organismo no seu perfeito equilíbrio. Por exemplo, pessoas que têm medo de viajar de avião, Rescue Remedy antes da viagem, 3 dias antes da viagem, muito importante, muito bom. Pode tomar também durante a viagem, ajuda a manter essa serenidade. Crianças que precisam ir na escola ou estão precisando se afastar da mãe por algum período e choram, têm medo, Rescue Remedy. São florais, é um composto floral muito bom, muito importante e que traz assim benefícios impressionantes. Em questão assim de algumas horas você já se sente completamente sereno, tranquilo. É assim um harmonizador, é como o próprio nome diz, ele é um resgate, ele resgata as suas emoções, a sua mente para que você fique íntegro, né? Não fique fragmentado pelo choque, pelo susto, pelo medo. E o Rescue Remedy também, ele é extremamente eficiente para podermos dar para os nossos pets. Então, por exemplo, cãezinhos filhotes, né, que são separados da mãe quando vai para a casa do novo dono, vai sentir falta da mãe, vai chorar, não vai comer, Rescue Remedy ou na água ou direto na boca do animalzinho. Gato, a mesma coisa. Aves, passarinho que às vezes toma um susto, porque passarinho é muito sensível. Então, às vezes, compra o passarinho, ele vem para casa, sente falta do ambiente onde ele estava, fica amuado na gaiola, ou leva um susto muito grande, fica também assustado. Rescue Remedy dentro do bebedouro da água, vai recuperar e vai se sentir mais íntegro. Os animais, eles respondem de uma forma muito rápida quando nós aplicamos a terapia floral. E o Rescue Remedy, ele é o floral que mais nos atende nos momentos de emergência. Então, para quem está chegando agora na terapia floral, para quem está conhecendo agora, Rescue Remedy é um floral que todas as pessoas poderiam ter consigo para as mais diversas situações. É claro que existem as outras essências que nós indicamos para fazer um tratamento. Então, por exemplo, pessoas que têm um determinado tipo de emoção que já é um padrão da pessoa. Então, aí nós fazemos um composto com as flores específicas para aquela emoção que está em desequilíbrio e a pessoa vai tomando por um determinado período. O Rescue Remedy você pode tomar sempre que você tiver necessidade, sempre que você tiver que enfrentar alguma situação que você já percebeu que vai te desestabilizar emocionalmente ou que vai te trazer uma certa ansiedade, pode ser tomado de uma forma muito segura, muito tranquila. Crianças, bebês podem tomar, pessoas de várias idades, mesmo se estiver fazendo algum tratamento, mesmo se estiver tomando algum medicamento. A terapia floral ela é um complemento, ela vem trazer força e luz para a alma, para as emoções, para a mente, para poder vencer todas aquelas etapas de uma cura física que às vezes a pessoa esteja passando. Então, esse Rescue Remedy, ele é comprado em qualquer farmácia de manipulação, farmácia de produtos naturais, até mesmo pelos sites as pessoas podem encontrar, é só colocar o nome lá, Floral de Bar, Rescue Remedy, já vai encontrar. Existem várias versões, tem spray, tem em gotas, tem também, acho que em pastilhas, que a pessoa também pode usar como se fosse uma balinha, né, com o floral dentro. Então, as formas de poder se utilizar dos florais são muito amplas. Então, na aula de hoje, eu queria deixar para vocês essa questão das emoções que fazem com que as nossas
energias se desestruturem a ponto de trazer alguma enfermidade. Então, o cuidado que nós devemos ter com as nossas emoções, e também deixar para vocês essa primeira dica, né, da terapia floral, que é o Floral Rescue Remedy. Eu estou falando nessas aulas especificamente dos florais de Bach. Por que Bach? Porque Bach foi o primeiro que criou, que descobriu, né, que sintonizou esse sistema. Hoje já existem inúmeros sistemas, todos eles muito eficientes, e que as pessoas podem escolher qual sistema, qual método que vai querer se utilizar. Todos eles funcionam, todos eles equilibram as nossas emoções, os nossos pensamentos, porque o princípio da terapia floral é o mesmo. É o mesmo princípio, o mesmo nível de atuação em todos os sistemas que nós pudermos encontrar de flores. Então, o Floral Rescue Remedy você pode utilizar da forma que você sentir necessidade, e também para animaizinhos, e também para plantas. Nós podemos também borrifar o Rescue Remedy em plantas, quando nós vemos que a planta está um pouco sofrida, ou você pegou uma planta e mudou ela de vaso, né, colocou num vaso maior e ela sentiu um pouco, ficou meio murchinha, você pode borrifar na planta o Rescue Remedy dentro da água, ou você pode regar a planta também com esse floral, você vai ver como que ela responde muito bem. Então, os florais estão aqui para nos trazer alívio, conforto e luz para as nossas emoções, para a nossa mente, para que a gente possa estar com o nosso corpo físico sempre harmonizado. Então, na aula de hoje ficamos com essas dicas. Não se esqueçam que vocês podem participar com as perguntas, né? Eu já tenho algumas perguntas. As perguntas que estão sendo enviadas, elas serão respondidas nos vídeos, tá? Então, aguardem que logo as suas perguntas estarão sendo respondidas nas nossas aulas. Gratidão imensa pela sintonia de vocês, por estarem acompanhando e prestigiando as nossas aulas. Gratidão por todas as pessoas que estão se inscrevendo e que estão curtindo a nossa página, e também gratidão imensa por todos os inscritos do nosso canal. É muito gratificante ver que o nosso trabalho está sendo útil e que vocês estão aproveitando e conseguindo, com essas informações, poderem ter algo melhor. Então, para nós isso é muito gratificante. Gratidão imensa a todos vocês e até a nossa próxima aula.